Fala galera, estamos de volta com mais um episódio de Digimon Story Cyber Sleuth. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal enquanto essa... Tá me empurrando, mulher? Me empurra. Enquanto isso, eu vou... Vai deixando teu like aí, que eu fui atrapalhado aqui bruscamente. Enquanto isso, eu vou explicando aqui que nós estamos agora em 3 locais. YouTube, Twitch, Kik. Quem puder me seguir nos 3 é @sapatinhojoga em todos os canais aí. Me ajudem muito, galera. Como já dizia o chat aqui agora, quase 300, hein? Rápido demais, estamos com quase 300 inscritos. Na Twitch estamos quase monetizando, galera. E aqui que eu comecei, é a primeira live oficial daqui, que esse final de semana eu fiz uma live de Roblox. Estava por lá, mas oficialmente é essa. Então, muito obrigado a todos e comecemos com o episódio de hoje. Boa tarde, Nisael. Tô bem? E você? Pô, tô bem, cara. Melhor agora com a tua presença, que é do coelhinho aí sempre marcando também, né? Coisa boa. Quadro de avisos. Eu ouço gemidos estranhos durante a noite e fique bem à vontade pra ficar digitando aí no chat, Nisael. Tô sentindo tua falta lá no grupo do Discord, hein, galera? Quem não sabe, na descrição desse vídeo e de todos os outros, grupo do Discord é onde eu faço anúncios de jogos que eu jogo, promoções nos canais de venda e também, né, a gente se junta pra fazer algumas gameplays da galera também. Roblox esse final de semana ninguém quis jogar comigo, hein, fiquei magoado, da outra vez a gente jogou junto. Eu sou menos estranhos durante a noite. Eu vi a sombra de um monstro dentro do Nakano Broadway. Tá, isso aí deve ser algum Digimon, né? Coisas bizarras estão acontecendo cada vez mais. O que vai acontecer conosco? Essa agência de detetives deve estar por trás disso. Haters! Vou fingir que não li essa última parte. Haters. Ei, temos outro caso para resolver. Espero que esteja pronto para outro dia de trabalho duro. Pera aí. O que é essa história de um mural de avisos? Então as pessoas estão dizendo que este lugar está ficando ainda mais estranho, certo? Parece que os moradores têm muita frustração acumulada que estão desabafando agora. Definitivamente não nos falta gente que tem algo contra nós. Uma vez que você é maçã podre aos olhos deles, você sempre será, mesmo sendo inocente. Vamos ver o que podemos fazer para limpar nosso bom nome. O que você acha? Eu só não sei quando foi que a gente sujou o nosso nome, né? Porque até então a gente só chutou bunda de vilão. Pro 300 tá sendo muito mais rápido que os 200, sinistro. Ah, pior que eu nem lembro, cara, mas até bater os 200 foi uma estradinha, né? Foi um chão. Foi um chão. Será que é só esse caso que... Obrigado pelo apoio de todos, galera. Não vai afetar a Exomon por um tempo? Tá, então tá. É isso mesmo. Obrigados por todos, só será possível a partir de vocês, né? No YouTube eu vou conseguir ter membros e... live chat e tudo mais só com 500 inscritos, né? Demora, mas uma hora a gente chega lá. Nome sujo no Serasa é de lei. Pô, mas os haters não estão reclamando. Os haters não são do Serasa, né? Eles são aqui simplesmente recalcados. A cliente é a própria Kyoko. Local da administração da Brother. Rumores estranhos. Tá, resolve esses casos. Agora, que casos temos que resolver? Ela vai explicar agora? Mei. Olá. Oi. Olá. Ei, Mei. Você chegou cedo hoje. Claro, quando vimos que você tinha algo intrigante para compartilhar com o clube, como poderíamos não correr para cá? Mei, se acalme. Você parece um pouco ansiosa. Kenji. Desculpe, detetive. Ela está apenas um pouco agitada. Essa é a Mei. E eu não teria de outra maneira. E vejo que todo mundo do grupo do nosso experiente... E vejo que é todo o mesmo grupo do nosso experimento em Shibuya, Hirasaka anteriormente. Me surpreende ver todos vocês ainda fazendo parte do clube de ocultismo. É preciso coragem... Ah, viu que na minha tradução tava falando oculto, mas é ocultismo mesmo. É preciso coragem para ficar por dentro depois de tudo que ocorreu em Shibuya. Isso é tudo por causa da Mei. Depois daquele experimento, ela realmente começou a se dedicar a administrar o clube. Ela está praticamente pegando fogo. Bom, agora com os Digimons correndo à solta aí, todo mundo sabe que esses fatos de espíritos e essas coisas e monstros, todo mundo vai botar nos Digimons, né? Sim, eu devo isso a todos vocês agora. Sei que existem realmente mistérios estranhos como esse espreitando ao redor do mundo. Só não diga que eu não avisei se vocês se envolverem em algo sério um dia desse. Ah, eu estou fazendo uma pesquisa justamente para prevenir que isso aconteça.
Você quer saber contra o que está lutando para sobreviver. Todo mundo sabe disso. Ela tá fazendo um roteiro anti-filme de terror. É um roteiro. Sei lá. Uma aula? Um polígrafo anti-roteiro de filme de terror. De qualquer forma, peço desculpas por chamar todos vocês aqui quando vocês estão ocupados como estão. Não, está perfeitamente bem, eu prometo. Quando vimos que o oculto está solto em algum lugar, não podemos deixar de correr mais rápido que podemos. Esse é o nosso trabalho como Clube de Pesquisa Oculta Hinode. Bem, eu aprecio o seu vigor. Hinode é o antigo Mary Kay, né? Hoje em dia não se fala mais nessas coisas, né? Hoje em dia todo mundo foi pro tigrinho. Mas antigamente era Hinode, Mary Kay, Herbalife. Caramba. Mais ativos que os seguidores de Jeová. Eu aprecio o seu vigor. Ainda assim, isso sendo dito, Tóquio tem mais do que sua cota de fenômenos ocultos acontecendo nos dias de hoje. Então, por que se incomodar em vir ao nosso lado da cidade? Bem, quando você coloca dessa maneira, não é óbvio? Nakano está a léguas de distância de qualquer outra coisa que você poderia chamar de meca do ocultismo por aqui. Exatamente, eu não poderia ter dito melhor, Kenji. Isso é exatamente o que eu esperaria do vice-presidente. Tá, um monte de conversa. Eu quero uma objetividade aqui, galera. Kenji, você não está exatamente nos fazendo nenhum favor, deixando ela ainda mais animada, sabe? Bem, o que eu disse ainda é verdade. Tipo, todo tipo de coisas estranhas e incomuns acontece aqui em Nakano. Quer dizer, tem um mural sangrento que dizem ter sangue jorrado de bocas e olhos no lobby do primeiro andar, para começar. Depois tem a piscina de esqueletos, lar de um monte de corpos abandonados que se transformaram em ossos da noite pro dia. O rumor também diz que tarde da noite há pessoas vestidas de branco voando sobre o telhado enquanto realizam um sabá oculto. Então você também tem as misteriosas chuvas de peixes que caíram sobre Nakano por eras, premeditando infortúnios iminentes. Um monte de coisas que facilmente Digimons fazem, né? Abre o olho, japonês. É o nosso amigo Kenji. Ou tá chapado ou tá com sono. Tudo isso permanece sem solução, então, naturalmente. Engraçado você mencionar isso especificamente, porque na verdade eu já resolvi todos eles. Quê? Você resolveu? Você já resolveu eles? O que é esse papo de já? Essa é minha base como detetive. Se você me diz que algo estranho está acontecendo, claro que eu vou investigar. Isso é tudo passado. A Kyoko, hein? Por que a cara longa? Não sei o que significa cara longa. Eu não disse que esse caso não seria do interesse de vocês. Quanto à sua recompensa desta vez, que tal eu dar a vocês o meu arquivo com todos os chamados casos sobrenaturais em que trabalhei? Olha aí, é interessante pra eles. Então claro que vamos fazer, conte-nos mais. Esse é o espírito. Eu pretendo totalmente fazer uso da especialidade única do clube para o caso de hoje. Como já discutimos, Tóquio se tornou um verdadeiro foco para o sobrenatural e não é preciso dizer que Nakano não é exceção. Os relatórios e reclamações que tenho recebido de outros inquilinos não parecem estar diminuindo tão cedo. Então eles pediram para resolver alguns. Mas mesmo com o meu assistente a bordo, são demais para nós lidarmos sozinhos. Há essencialmente 4 fenômenos estranhos acontecendo por aqui. Eu quero que vocês resolvam com a paixão e sensibilidade jovem. 4 peculiaridades. Ok, continue. Primeiro, quero descobrir o que está por trás do Matthew de 3 pernas. Ih! Olha lá! Matthew Tripé! Que isso, cara? Diretamente daquele site de maiores. Que vaga por essas partes em busca de algo. Em busca de algo. Em busca de vocês, chat. Depois, quero que vocês investiguem o Katakata, que vaga pelos andares do Nakano Broadway. Após isso, vão olhar para o elevador da morte, que sobe do subsolo até o 4º andar às 2 da manhã. E por último, mas certamente não menos importante, veja o que vocês podem descobrir sobre o mestre Tip Tap, um espírito. Oh, todos eles são ótimos. Vai ser muito divertido trabalhar nisso, menos no primeiro. Eu dei esses nomes às lendas baseado em relatos de testemunhas que eu vi. Agora é com vocês resolverem as lendas urbanas de Nakano, certo? O que você me diz? Vai encarar?
Ok, isso é tão empolgante, mal posso esperar para começar. Pessoal, estamos indo para o Ki Café para formular o nosso plano em dobro. KKKK, não toquei o tá chapado, então. Oh, Nizão. Chega, Olga, ficou alegre com o triperna aí. Que é, cara? Chatinho alvoroço. Esses dois definitivamente não conseguem se conter. Bem, é melhor agradá-los e ir também, não é como se tivéssemos muita escolha. Cara, esses 4 casos aí claramente são Digimons, assim como todos os casos dos ocultistas aqui, né, desse clube. Menos aquele caso de Shibuya, que foi o último. Ele realmente não... Apesar de dar a entender, não é nada a ver com Digimon, né? Não pense que você vai poder relaxar agora. Você também vai se juntar a eles. Pete. Isso pode ser um pouco constrangedor de perguntar, mas... eu notei que seu assistente meio que se desliga às vezes, tá tudo bem? Não é nada muito grave agora, mas eu posso ver que as coisas estão começando a ficar instáveis com o sapatinho. O controle sobre os dados está escorregando. Realmente, parece ter até esquecido o que já aconteceu lá. Eu não esqueci. Bem, agora que estamos bem no meio da noite, finalmente chegou a nossa hora de entrar em ação. Já que estamos aqui, podemos começar pelo primeiro andar. Estamos passando por todos os andares e verificando se as coisas estranhas estão realmente acontecendo, certo? Certo. Como os relatórios sobre Matthew de 3 pernas parecem se concentrar nesse andar, vamos começar com isso por enquanto e seguir adiante. Tudo bem, então vamos ao trabalho. Vamos atrás então desse ator. Que isso, o chat tá em alvoroço. O chat está em alvoroço com o Matthew de 3 pernas, cara. E não é de se ter outra reação, né? Isso também me assustou um pouco. Ter que resolver esse caso com as minhas próprias mãos. Isso me assusta. Eu descobri um pouco da história do Matthew de 3 pernas, então olha só. 30 anos atrás, havia uma popular boneca Anitta. Annabelle. Annabelle e Matthew de 3 pernas, cara, isso não pega bem. Cujas roupas você podia trocar. Matthew era outro boneco que era ex-namorado dela. Originalmente, ele foi descrito como sendo o noivo dela, mas outro boneco masculino que apareceu mais tarde, Lance, um diplomata, se tornou popular. Estamos falando de Barbie Ken e Max Steel. Em algum momento, Lance e Anitta se casaram e Matthew foi rebaixado para a posição de ex-namorado. Uau! Eu não iria por aquele caminho se fosse você, é apenas uma má direção para seguir a esta hora. Ué? Que tipo de exploração é essa que os caras não me deixam ir pra onde eu quero? Acontece que é uma espécie de epílogo para a história de Matthew. Depois que ele perdeu Anitta para Lance, Matthew enlouqueceu e atacou Lance, cortando seu corpo e enviando os pedaços para Anitta. A gente não tá falando de bonecos? Virou o quê? Virou aí um crossover aí, o multiverso do Chuck com Annabelle? Mas as coisas não saíram totalmente de acordo com o plano quando ele tentou enviar a peça final para ela. Quando ele tentou enviar a peça final, não deu certo. Qual é? A perna única, né? A terceira perna. Os Correios não permitiram a terceira perna. Disseram que era uma arma branca. Porque, como se viu, a Anitta estava juntando o corpo de Lance de volta usando uma proibida magia negra. O que Matthew fez em resposta foi anexar aquela última perna ao próprio corpo. Uma prótese, galera. Aparentemente, uma tentativa de garantir que Lance nunca pudesse ser revivido. Desde então, ele aparentemente tem andado por aí com muita dificuldade em suas 3 pernas, vagando por aqui e por ali. Sempre em busca de memórias dos bons velhos tempos em que ele e a Anitta já tiveram. Que loucura essa história, meu. Que loucura. De filme de terror, hein? Seria menos aterrorizante se não fosse bonecos, né? Se fossem pessoas mesmo. O Japa quer resolver? Quer. Eles querem. Eles gostam. Sabe? Eu acho que a Manaka e o Kenji formam um parzinho fofo, sabe? Ah, mas não conta pra eles que eu disse isso, tá? Bom, zero relevância.
Naka no Broadway à noite é realmente assustador. Quer dizer, durante o dia, tem alguns andares que eu não gosto de visitar, mas isso aqui é outra história. Nada fora do normal por aqui. Beleza, então vamos para o segundo andar. Agora vamos prestar atenção no Katakata. Bom, o tempo está passando, bora lá. A Manaka é tão medrosa, mas mesmo assim adoro quando o Kenji fala sobre histórias ocultas com toda essa paixão e tal. Eu acho que ninguém contra um espírito que pode ir a 150 km por hora teria alguma chance de escapar. Se você esbarrar nele, já era. Tá aí é uma verdade, né? A terceira perna é colada, é costurada. É. Pelo que eu entendi, Katakata... Ou é colada, né? O Super Bonder. Katakata vem da famosa lenda do Teke-Teke. Nossa, Katakata Teke-Teke. É o Takataka? Teke-Teke é uma aparição que perdeu os pés em um acidente de trem. Ela pode se mover a até 150 km por hora apenas com os braços, rindo enquanto persegue as pessoas. Credo em cruz. Portanto, Katakata é uma forma alterada que o Teke-Teke adotou após muitos anos. Dizem que o nome do Teke-Teke vem do som que ela faz ao se mover com os braços. Então, de onde vem o Katakata? Teke-Teke parece tipo barulho de sapato no chão, né? Ai. Nada para relatar aqui também. Isso, vamos subir para o terceiro andar. Tá rolando uma festinha de fantasmas, talvez, lá no último andar. O que será que vamos encontrar aqui em cima? Só tem um jeito de descobrir. Vamos nos dividir e começar o trabalho, pessoal. Como sempre, né? Aff, você parece totalmente entediada, Lily. Você só está falando coisas estranhas agora. Ei, Manaka... Parece igual japonês, né? Manaka-chan... Como estão as coisas entre você e Kenji? Quão longe vocês dois avançaram? Me conta, fofoqueira. Quando é melhor falar sobre amor do que no meio da noite? Bom. Ué. É tudo cagão. Se fosse pra brigar com uma assombração, eu ia de boa. Depende da assombração, né, cara? Tu não tem chance de brigar, por que que tu vai pra cima, né? Se eu visse uma assombração na minha frente, a minha primeira reação ia ser partir pra cima. Mas e aí? Se eu tivesse essas informações, pelo menos eu estaria bem assistido na hora de ir pra cima ou de fugir, né? Tu bateria de frente com o Jason, se tu sabe que ele não morre. Até saber que ele não morre, eu estaria batendo nele. Eu teria morrido. Mas se eu posso contar isso pra outra pessoa, quando a pessoa vê o Jason, ela sai correndo. Não tem o que fazer se o bicho não morre. Se você encontrar o Katakata, que nem esse aqui, 150 km por hora. Nem de carro dá pra fugir desse bicho. Sendo que eu não tenho os pés, corre com as mãos. Imagina se tivesse os pés. Se você encontrar o Katakata, ele vai perguntar: precisa das suas pernas? E se você não der a resposta certa, ela vai correr com as suas. Qual é a resposta certa? Estou usando elas agora. Acontece que ela é surpreendentemente cooperativa. Tá. Estou usando elas agora. Não posso dar qualquer resposta, hein, galera? Ei, acho que descobri por que ela se chama Katakata. Katakata originalmente perdeu as pernas após cair nos trilhos de trem em Hokkaido. Então talvez o nome dela venha do som que os dentes fazem quando batem. Onomatopeias. Ela caiu de queixo? Pra ser... Por que não está acontecendo nada especial hoje à noite? Temos mais um andar para ir. Com certeza tem algo para encontrar no quarto andar. Vamos lá. Bora para o elevador. O último caso é do elevador, né? Tudo bem. Venha até nós, elevador ceifador. Revele-se diante de nós. Já passou das 2 da manhã. Por quê? Por que nada está aparecendo? Eu chamei por ele e tudo mais. Não há sinal de que ele vai aparecer. Isso é péssimo, eu odeio isso. Eu só queria ver o ceifador pelo menos uma vez na minha vida. Isso é perder demais. Que isso, cara? Mei, está tudo bem? Ainda há esperança, mantenha calma. Parece que ela tá torcendo, né? Nossa, eu nunca imaginei que ela fosse do tipo que faz birra quando as coisas vão mal. Mei, estamos preocupados com você. Que tal fazermos uma pequena pausa no Ki Café? Não tá fechado? Quando nos encontramos ontem à tarde, o dono disse que estava tudo bem usarmos... Ah, tá, como sala de descanso. Não deveria estar trancado. Ela não vai ouvir a razão. Eu concordo, estou exausto. Eu poderia usar um descanso...
Eu poderia usar um descanso depois de toda essa investigação. Não podemos. Ainda temos que verificar o Kotsukotsu. Todos eles têm nome ridículo. Mina cantando ceguinho. Ceguinho, eles formam uma boa dupla, né? Acho que eles aqui são meio que shippados, né? Claro, se desse pra fugir eu ia. Não sou o idiota, mas eu ia dar umas batidas antes. Pra descontar a raiva. Às vezes é bom, né? Não podemos. Ainda temos que verificar o Kotsukotsu. Temos que verificar tudo de novo. De cima para baixo. Tem que ter algo aqui. Eu sei que tem. Tudo bem, entendemos. Vamos apenas entrar no Kikafé por um instante para reavaliarmos a situação. Parece bom pra você? Ele vai estar no Kikafé? Não tava no Kikafé. Não tem nada aqui. Nenhum fantasma, nenhum espírito, nada, nada. Ah, anima aí. Desde quando as coisas boas acontecem logo no primeiro dia que você faz esse tipo de trabalho? Ah, eu só queria ver o Matthew, o Katakata, o elevador do ceifador. E o mestre Tip Tap. Fazendo birra. Está tudo bem, May, de verdade. Tenho certeza de que algo vai aparecer em breve. Sério, tem certeza? O que foi isso? Vocês não ouvem nada? Vocês não... Opa, opa, opa. Você tem razão, é o elevador. Pode ser a Kyoko? Mas ela não é a única residente aqui. Quem poderia ser? Espere, talvez seja um policial? Esse som agora, o elevador acabou de chegar neste andar? Deve ter. Não, deve ser, né? É o elevador ceifador, ele veio. Eu sabia que era real desde o início. Ó, tip-tap. Tip-tap. É tipo como alguém andando de bengala. Meu Deus, esse som é o mestre tip-tap. Ó. Cata-cata. Fez um... Parece barulho de grampeador, né? Mas agora é um som diferente, não me diga que... Aí todo mundo grita. Ah! Velho misterioso. Espere, foi a voz de alguém? O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo aqui? Nós poderíamos fazer a mesma pergunta. Por que você está aqui tão tarde? Tarde? Moça, já é amanhã. Eu sempre venho aqui para relaxar por volta desta hora. Hã? Mas ainda nem são 4 horas. Bem, na verdade faz sentido. Meu avô também costuma acordar bem cedo. Pô, isso aqui é exagero. Agora eu entendi. Por isso que o dono do Kikafé deixou este lugar aberto. É para esse cara poder usar. Ei, sapatinho, o que foi? Hã? Espere, estou vendo o que acho que estou vendo? É uma terceira perna. O quê? O que você está falando agora? Katakata, essa dentadura, elas estão sempre fazendo esse barulho de chocalho porque estão desalinhadas? Eu também veio daquele elevador. O que te faria o ceifador? Ei, quem você está chamando de ceifador? Então o som de batidas deve ter vindo de... Não! Você quer dizer que este velho é o responsável por todas as lendas urbanas locais aqui? Você deve estar brincando. Os lamentos tristes de May poderiam ser ouvidos por todo o prédio naquela noite. É. Normalmente lendas urbanas são isso, né? Eu, hein, assustei com o velho. Pior que quando começou os barulhos, eu meio que senti uma adrenalina de vibes filme de terror. Foi bem feita essa cena mesmo. Foi bem feita essa cena mesmo. Imagina que da hora sair no X1 com um fantasma, história de pescador. Pois é, se tu sair vivo, tu conta a história, né? Dei um pulo quando o maldito apareceu. Ah, que legal, cara, que legal. Eu fiquei apreensivo quando eu vi os barulhos, mas eu sabia que podia se tratar de alguma coisa mais plausível, né? Então, parece que vocês conseguiram resolver todos os mistérios. Não poderia ter pedido um resultado melhor do que o que vocês descobriram. O que tem de bom nisso? Foi tudo só porque aquele velho faz caminhadas matinais. Matinais é foda, né? Antes das 4 da manhã. Isso aqui é um exagero, por favor. Já vi velho acordar às 5 da manhã. Mas 4 da manhã? Talvez, mas como dizem, a verdade é mais estranha que a ficção. Se liga. Quem poderia ter imaginado qualquer coisa disso? Deixa eu te perguntar uma coisa. E quando você estava por aí resolvendo mistérios, o que você imaginava na sua cabeça? Você viu coisas no escuro total? Você ouviu coisas no silêncio ensurdecedor? Pessoalmente, na minha opinião, eu diria que imaginações humanas são tão fortes são a chave para se envolver em pesquisas sobrenaturais. Eu sinto que meio que entendo, mas ao mesmo tempo não. Esses são apenas meus próprios pensamentos sobre o assunto, não levem tão a sério. Espero que, tendo chegado à conclusão que vocês chegaram,
tenha dado algo em que pensar individualmente. Agora, como prometido, acredito que tenho meus arquivos para entregar como sua recompensa. Esses não serão necessários. Vamos resolver esses outros mistérios nós mesmos com o nosso próprio esforço. Nosso próprio esforço e nossa paixão e imaginação sem limites. Mas é uma atitude fantástica de se ter. Nossa, Kenji, isso foi até que bem legal da sua parte dizer isso. Talvez eu tenha sido precipitado, então. Se você insiste tanto, então não vou me preocupar com... Oh, não. Nós ainda vamos aceitar eles de bom grado das suas mãos, detetive. O que você está dizendo, May? Você não está... Você não tem prestado atenção no que está acontecendo? Então, você quer dizer que não está nem um pouco interessada no que está dentro desses arquivos? Sério, Manaka? Bem... Talvez só um pouco. Se você está... Olha aí, ó. O Nicolas e o Bruno entrando no Bloons TD ao vivo, galera. Atrás da minha foto aqui, hein. Vamos lá. Galera que tá aí vendo esse vídeo e faz parte do nosso clã lá do Bloons, vão lá conquistar ponto pro clã, hein, galera. Se você não está, então eu vou ler sozinho. O rosto do velho me assustou. Loucura, né? Do nada, luz branca e um velho cacudo, sei lá. Medo real, pô. Que nunca aconteça, né? No meio da noite tu vê um velho entrando no teu quarto. Eu acordo às 5 horas pra minhas caminhadas. É o único horário de boa. Bom, mas aí tu acorda porque o despertador toca, né? Ainda bem que tô precavido com tanto jogo de terror. Pois é, cara. Pois é. Jogar Doors na última live de Roblox me fez ficar um pouco precavido de alguns sustos, né? Apesar de que depois eu não me assustei mais depois que eu conheci o poder dos bichos, né? E isso não é justo. Cara, eu estava pensando que estava agindo legal por uma vez. Oh, Kenji, você é ótimo, foi ótimo. Não deixe isso te abalar. Só tente mais duro da próxima vez. Bem, eu vou indo agora. Vejo vocês dois depois. Parece que somos nós dois de novo, sapatinho. Eu não esperava que eles fossem embora com apenas um dos meus arquivos. De qualquer forma, agora podemos relatar aos outros inquilinos que os problemas foram resolvidos. Espero que isso melhore um pouco a nossa situação. Essas crianças do clube de ocultismo são algo, embora. Elas estão crescendo tão rápido. Talvez um dia eles comecem a ser rivais amigáveis seus. Seria divertido, certo? Bom, foi uma missão merda, mas ao contrário... Opa! O que me faz arrastar meus velhos ossos para cá todas as manhãs, eu me pergunto. Este lugar me traz uma sensação de nostalgia por algum motivo, mas eu não consigo identificar o motivo. O que é isso? Pete. Mico. Interessante, né? Porque o Pete, a nossa primeira aparição com ele foi no ar-condicionado do Kikafé. E ele tava usando a imagem de uma doll japonesa lá dos anos 80. Se esse velho é velho, e esse jogo é de 2015, então a gente tá falando de 35 anos atrás. O que poderia trazer nostalgia pra ele, se ele tem 65, ele estaria aos 30 anos dele, né? O que não é tão esquisito ser fã de dolls, levando em consideração a comunidade japonesa, né? Então, interessante, talvez o Pete tenha sido o Digimon desse velho. A gente tem relatos, pelo menos em Adventures e alguns jogos, de que Digimons existem desde o primeiro computador. Aqui a gente fala da Yggdrasil, né? A Yggdrasil é o segundo ou primeiro computador. Então, e isso a gente tá falando de a Segunda Guerra Mundial, tipo anos 40, 50 talvez. Agora eu não sei bem, mas é bem plausível que outros humanos tenham contatos com Digimons. E pode ser que o Pete tenha sido o Digimon dele, por isso que ele tem essa nostalgia, mesmo não sabendo. Tudo isso são suposições da minha parte aqui, galera. Suposições da minha parte. A gente tava falando de filme de jogos de terror, né? Eu tô maratonando o universo de Invocação do Mal. Então eu também tô bem vacinado contra alguns tipos de susto, né? Então eu não é qualquer coisa que me assusta hoje em dia. Tipo assim, eu tô achando o universo de Invocação do Mal bem de boa. Pra mim são filmes de super-heróis, só que com a dinâmica de terror, né? Zero medo até agora. Caminhar às 5 da manhã não é natural, mas eu acordo esse horário mais ou menos. Cara, que isso, Coelhinho? Pra ir no banheiro? Pra tomar água? O reloginho do corpo humano funciona até em jovens, né?
Eu assisti derrotando filmes? Como assim? Não sei o que é isso. A última live foi quando? Eu nem vi. A de Roblox... Tu participou da última live de Roblox, não a última. A primeira live de Roblox que eu fiz jogando Doors. A última foi agora nesse sábado. Mas eu joguei Digimon e joguei Lumions Legacy, lá do Roblox. Inclusive, quem quiser conferir aí, vai nos meus ao vivo aí no YouTube. Eu sabia que o velho era assim assustador. Pois é. Curiosidade, qual ferramenta permite que você envie mensagens para outras pessoas? Digiline. Estamos usando agora. O que a gente tem que fazer agora? Não vai afetar... Faz um tempo que eu não vejo o Pete. Duvido que ele tenha saído de Naka no Broadway, mas algo está incomodando. Vá procurá-lo. Bom, ele tá lá no Que Café. Provavelmente, né? Provavelmente tá lá no Que Café. Não, não tá, mas não tem mais nada aqui pra gente ver. Eu vou subir direto pro quarto andar. Esse aqui, acho que esse aqui me levou pro terceiro andar, né? É. Vamos ver se ele não tá lá no Que Café. Ué. Aqui não fala nada a respeito de nada. Cara, Eden, talvez? Vamos procurar no Eden. Vou procurar no Eden e eu vou procurar, cara. Tem que procurar em toda parte, né? Como ele é pequenininho, eu acho que o ponto de exclamação ia aparecer... Ali, ó, peraí. Não, é um Coromon. É um Coromon. Eu achei que fosse um possível ponto de exclamação de longe, mas... Vamos pra próxima área aí. A gente nunca encontrou o Pete, né? Em lugar nenhum, senão ali no sofá da Kyoko, depois que o Digimundo se uniu ao mundo real. Então eu não faço ideia de onde procurar ele, porque realmente era lá no ar-condicionado lá, e eu não tenho como fazer a connecting jump lá. Nunca viu derrotando filmes? Não, nunca vi. Pensei que era famoso entre os anciãos. É que a internet é vasta, até antigamente. Então, muitos conteúdos... Eu nunca consumi conteúdo de terror. Eu sempre respeitei. Sempre tive muito medo, né? Em outras palavras. É um canal que mostra como derrotar barra sobreviver a todos os monstros dos filmes. Interessante, cara. Interessante. E qual é a resposta pra sobreviver do Mike Myers e do Jason? Só fugir? Mike Myers não é Michael. Michael Myers. Cara, não tá no Eden. Eu vou tentar Kowloon Level 1, Galactia Park. E dessa vez eu vou até lá. Da outra vez a gente teve problema justamente com esse detalhe, né? De ter que ir até o círculo do Galactia Park. Se não for isso, eu vou falar com a... Vou falar com a May. Com a Mirei, desculpa. Com a Mirei. Pra ver se ela me dá uma dica melhor. Nossa, você perdeu essa afastou? Parece que sim. Nós estamos sem tempo. Talvez você devesse voltar ao seu trabalho real, Cybersleuth. Não me ajudou. Não me ajudou. Esses são os mais fáceis, entre aspas, com o Jason sendo o mais complicadinho. Tá, mas qual que é a solução então, caso eu encontre um na minha vida? O que eu teria que fazer pra me livrar dele? Só fugir? Beleza.
Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou descer a pé, dando uma vasculhada se não tem nenhum Connect Jump. Ah, tá aqui o Pete. Ah, é você, hein? Você sabe o que eu sou? Porque eu não... Eu não sinto nada, nem mesmo o que eu estou realmente aqui. Sumiu. Ei. O que aconteceu? O quê? Pete desapareceu na sua frente. Só volte aqui por enquanto. Um novo caso acabou de chegar e que é motivo de preocupação. Que pode estar relacionado ao que você acabou de testemunhar. Será que tem alguma coisa a ver com as ondas digitais? Mike é só ter alguma arma de fogo ou ser melhor lutando que ele. Nunca. Não tem como, ele não... exato, nunca. Ah, mas uma arma de fogo com Mike Myers? Ele volta à vida depois. Dijon seria destruir a cabeça da mão dele. A maldição é quebrada e ele pode ser morto. A cabeça da mãe. Ah, é verdade. A maldição do Jason tá por causa da mãe, né? Ah, mas onde é que tá a cabeça da mãe? Eu nunca vi os filmes também. Perguntas tolas aqui, né? Ah, não. Tá aqui, então. Cliente velho Mizushima. Ah, é o velho. Tá. Tô procurando há tanto tempo minha Miko, minha pobre gata. Por favor, encontre Miko. É o Oniamon, né? Oniamon. Provavelmente vai ser a Gatomon, lá na versão Ultimate. Este caso vem do velho Mizushima. Você deve se lembrar dele como responsável por aqueles 4 lendas urbanas que você investigou. Blá, blá, blá. Realmente um mundo pequeno lá fora, mesmo quando parece maior do que nunca de algumas maneiras. De qualquer forma, ele nos encarregou de encontrar o gato dele. Francamente, em momentos como este, tem algo a ser dito sobre um trabalho a pé no chão como este. Mizushima disse que estaria te esperando no Kikafé, embora ele não tenha dito exatamente quando. Não custa nada ir adiante e dar uma olhada no café, então faça isso. Tadinha da Kyoko, vai perder o gatinho de estimação dela. É só criar outro, né? Eu tenho 300 pra entregar pra ela aí. Eita, tudo tremeu. Terremoto? Parece que parou. Será que foi um terremoto? Bem-vindo. Pegue uma bebida, sente-se e fique à vontade por quanto tempo quiser. Um terremoto? Não, eu não senti nada do tipo. Ué. Então o velho Mizushima não está aqui agora, tudo bem. Você originalmente o encontrou lá bem cedo pela manhã, certo? Melhor voltar mais ou menos no mesmo horário e ver se ele aparece. No dia seguinte, bem cedo... Vamos para o Kikafé. O velho Mizushima provavelmente deve estar lá nessa hora. Ok. Mas fugir de um ser imortal, incansável e ótimo caçador até encontrar é complicado. É complicado, mas vai encontrar a cabeça da mãe aonde? O Mike Myers é uma assombração, é bem meia boca, só um pouco mais forte que humanos comuns. Cara, mas eu assisti o último filme dele e deram um tiro nele, espancaram ele e ele voltou à vida, cara. Esse vídeo já caiu por terra. Literalmente o último filme do Michael Myers que lançou. Era... Eu nem lembro o nome do filme, Halloween? Algo assim, né? E foi tipo 2 anos atrás, eu acho. Espancaram ele, deram um tiro na cara, deram um tiro no corpo todo, tudo, atropelaram, fizeram um caralho. Ele só se levantou. Vamos lá, velho. Velho, esqueci o nome dele, Mizushima, isso aí. E acertei no chute. Ah, então você de novo, eu estive esperando, sabia? Você passou por aqui ontem à tarde, mas não me encontrou? Você deve ter tido azar, garoto. Eu estive aqui esperando por você eternamente. O que está feito, está feito. Vamos deixar o passado para trás e começar a procurar agora. Meu Miko, sabe? Ele está dentro dessa parede aqui. Você está no Kikafé agora?
Estou captando leituras de vibrações de onda digital mais fortes vindo do quarto andar. É uma corrente enorme passando por lá. Aposto que que aquele velho cápsula do tempo é a causa delas. O que foi? Um terremoto? Não, posso confirmar que devidamente não é. Não há movimentação no prédio no primeiro andar. Você está apenas sentindo a intensa onda digital. Por isso que os outros humanos não conseguiram, porque como eu sou um ser digital, né? Meu corpo é digital e eu consigo sentir. Eu não quero saber. É melhor não saber. As coisas estão bem como estão agora. É melhor se não mudarem. Por favor, pare. Não me acorde disso. É o Mico. Não, eu sou o Pete. Seja lá o que for você, o que você for, Mico, apenas volte para mim. Não, eu não posso. Isso é demais para me pedir. Eu não sou... Pete. Sapatinho, por favor, me deixe em paz. Deixe as coisas como estão. Me desculpe, Mico, me desculpe. Ah, eu finalmente consegui me comunicar com você de novo? As vibrações pararam por agora, mas as ondas digitais ainda estão tão intensas quanto antes. Há algo grande acontecendo lá dentro. Como suspeitei anteriormente, elas estão vindo daquele velho computador em tubo de vácuo dentro da parede. As ondas digitais estão simplesmente jorrando de lá das antigas linhas da intranet, às quais este computador está conectado. Tanto é verdade, na verdade, que elas estão formando uma linha-lei cibernética, uma linha digital, por assim dizer. Se isso persistir, é apenas uma questão de tempo antes que seus efeitos sejam sentidos no mundo real. Sapatinho, eu preciso que você entre naquele computador em tubo de vácuo e faça o que puder para pará-lo. Estou contando com você. O Pete está tendo algum problema pessoal e provavelmente ele esqueceu o que pode ter acontecido, galera. Digimons morrem e renascem na cidade do início, como digitamas, né? Como ovos. Então, ele pode estar tendo aí ele pode ter acontecido que ele era gato desse velho, uma gatomon, enfim, ó, até mesmo um moniamon. Deu o tempo de vida dele e morreu. E voltou e agora tá tendo alguns lapsos de memória por algum motivo. Pode ser isso. Pode ser isso. Assim, mas... e tu matou e foge. O problema é de quem encontrar depois. O negócio é sobreviver. Ah, pode escrever. Falando do Michael Myers, né, galera? Por favor, me deixe ser. Não me acorde deste sonho. O que está acontecendo com o Pete? Só uma maneira de descobrir. Vamos lá falar com ele, né? A cabeça da mãe tá numa cabana perto do lago. E assim que entra na cabana, o Jason entra em fúria. O Jason só aparece naquele lugar, então. Não aparece em outros lugares. Pergunta valendo. Qual instalação de Taishi Shoutoku tem um prédio de madeira mais antigo do mundo? Esse? Chutei, galera. Ó, o Nizael, vai ter uma série aí do lago. Opa, será que eu tô indo pro caminho certo? Vai ter uma série aí do lago e do acampamento lá. Finalmente, porque não tem mais nada dele por causa dos donos que são mais de um. Ah, Guião, cheguei no limite aqui, ó. Cara, é um problema os direitos autorais, né? São sempre um problema. Mas também, cara, sendo bem sincero, é um assunto meio saturado, né? Cara, algo me diz que não é por aqui, mas já que estou... Aí, ó. Consegui um item. Eu tenho que vasculhar no off todos esses lugares aqui que eu rushei. Monzaimon. Ele é um nível Ultimate. Não vou batalhar, galera. Seria pra cá? Aê, chegamos no fim.
Aprendi como matar ele vendo o jogo do Jason sexta-feira 13. Ou no jogo, então, tu tem que matar ele. Voz do Pete. Por quê? Porque você tem que saber quem eu realmente sou. Sem resposta. Vamos encontrar o Pete. Bora lá. Eu posso pular aqui, mas não vou. Nossa, é grandinho aqui, hein? O jogo dá pra matar, mas é difícil. Interessante. Galera, não esqueça do like, galera. Deixa o like. Vamos 1 a 1, né? Vamos 1 por 1. Lutear esse local. Construção do Naka no Broadway Parte 1. Os planos de construção para Naka no Broadway Doravante, abreviado como NB, foram anunciados em 1959, levando finalmente 7 anos para serem completados. O motivo da longa duração foi devido a um problema maior que se manifestava rotineiramente durante o processo. Durante o nivelamento do terreno, água subterrânea vazava, resultando em uma paralisação imediata de todo e qualquer trabalho dentro da área. Um grande lago se formou e o local foi deixado sozinho por muito tempo. Misteriosamente, grandes peixes apareceram em massa, atraindo pescadores. Os registros também indicam que as pessoas tomavam banho lá em grandes números e que uma criança em algum momento se afogou no lago. Hoje algo terrível aconteceu. Um estranho Digimon apareceu no meio da minha cama. Estava tão frio lá dentro. Mesmo quando eu tentei pedir ajuda, ninguém veio me socorrer. Mas estes 2 detetives eventualmente apareceram. Yoko e Sapatinho. Me perguntou quem eu era, mas eu disse que não sabia. Então Kyoko me deu um nome. Ela decidiu me chamar de Pete, porque sou uma espécie de cápsula do tempo. Sim, Pete. Esse é meu nome. Me deixou tão feliz ter um. Nomes realmente são coisas especiais de se ter. Não entendi nada. Não entendi nada. Bom, a gente cairia aqui, beleza. Construção do Naka no Broadway Parte 2. Não existem plantas para o NB. Em 1961, o governo japonês iniciou seu plano de dobramento de renda, a fim de reenergizar a economia pós-guerra. Em conjunto com políticas de desemprego, projetos de obras públicas inundaram o país, com grandes empresas de construção recebendo enormes orçamentos. Por volta de 1962, um desses projetos, a rota principal para a Via Expressa Shuto, foi concluída antes do previsto. Foi nesse ponto que a atenção voltou para o NB. Trabalhadores ociosos e recursos foram canalizados para a área do centro de Tóquio, momento em que o trabalho no edifício começou a sério. É provável que não houvesse tempo nem para pensar em preparar plantas adequadas para o NB naquela fase. Yoshito realmente gosta de uma garota chamada Fuyumeyuki. Ele sempre me coloca no colo e me conta tudo sobre ela. Tudo nela é perfeito, ele diz. A cantoria, a dança, a aparência, tudo. Ele diz que ela é uma em 1 milhão entre as ídolas, as idols. Eu falei dolls, né? Mas é idols, tá? Deve ser aquele... Eu não lembro o nome dela, mas deve ser aquele... Materializou pra pedir nossa ajuda, né? Eu não consigo fazer nada disso. Não sei cantar e não sei dançar. Mas o que eu posso fazer é enroscar e adormecer no colo do Yoshito. Eu adoro fazer isso. Eu também adoro só de ouvir o Yoshito falar comigo tão felizmente. Não tô entendendo é nada. Acertei, galera. Por quê? Porque eu já errei antes essa resposta.
O que acontece se eu vir pra cá? É rápido esse bichinho, hein? Pitch igual viajar no tempo? Que? Exato, não entendi. Talvez faça sentido em japonês ou em inglês. A tradução deve ter sido feita de forma literal, então não deve ter sido tão bem adaptada assim. Não consegui entender também qual que é o sentido. Construção do Naka no Broadway, parte 3. Tem plantas para se basear, concreto foi despejado e vergalhões foram erguidos, adaptados ao terreno ao redor do local. Quando a construção foi concluída 4 anos depois, o edifício final tinha 3 andares subterrâneos, além de 10 andares acima do solo. O maior edifício comercial do leste asiático foi, portanto, construído com pouco mais do que pura força de vontade. No entanto, isso custou alguns aspectos da integridade da Nakano Broadway. A escada rolante, por exemplo, só conecta os 3 primeiros andares. A maioria dos andares subterrâneos também ficou sem uso nos anos seguintes. Tais peculiaridades são resultados diretos das circunstâncias que cercam a concepção do edifício. Yoshito me contou que ele e seu filho foram uma vez a uma feira mundial. Ele disse que a fila para ver as pedras lunares era realmente longa. Tão longa que os deixou cansados, mas ele disse que seu filho ainda se divertiu. As pessoas também chamam Yoshito de chefe Mizushima. Seu nome completo é Yoshito Mizushima. Yoshito é um homem grande e importante na sala de computadores, então ele não consegue sair muito com seu filho. Ele está feliz que eles conseguiram ver a Feira Mundial. Eu queria ter visto a Feira Mundial com o Yoshito também, mas ele e eu estamos sempre juntos na sala de computadores. Então tá tudo bem. Eu estou contente. Olha que interessante, galera. Realmente. Agora tudo fez sentido. Ele falava em estar deitado no colo dele, mas talvez fosse no sentido figurado. Talvez não fisicamente sentado no colo dele, mas sim mentalmente. Ele da tela do computador e o Yoshito aqui. Ou, já na época, alguns Digimons conseguiam vir pro plano real. Que em Adventures aconteceu, sem precisar de nenhuma anomalia. Alguns Digimons eram capazes disso. Quando em forma de treinamento 2, né? Que é o caso do Onyamon. Então pode ser que isso aconteça mesmo. Talvez ele fosse o Onyamon o tempo todo. Acidentalmente corremos pelo caminho certo, galera. A sorte está do nosso lado. Sua vez! Yu-Gi-Oh! Construção de Nakano Broadway, parte 4. Na maioria dos casos, grandes edifícios comerciais são administrados por seus proprietários, que controlam tudo, desde RP até inquilinos e regulamentos internos. O BW foi uma exceção a essa regra. Desde o início, lojas e espaços residenciais foram vendidos em partes. As pessoas que compraram seu imóvel dentro do edifício então eram livres para utilizá-los como bem entendessem. Por causa disso, logo após o NB abrir, os proprietários de lojas e residentes começaram a reformar seus respectivos estabelecimentos e apartamentos. No final, isso significou que os projetos formais para o NB não foram elaborados até 8 anos após a conclusão original do edifício. Mesmo naqueles primeiros dias, o layout do edifício já havia se tornado muito complexo para qualquer um compreender totalmente aqui naquela fase. Yoshito sempre me tem sentado no seu colo, acariciando minha cabeça bem nice e gentilmente. Eu amo Yoshito. Yoshito sempre me chama Miku.
Miko é um nome feminino. Mas Yoshito me deu, então eu amo. Então não é o Pete, é a Pete. É. Mas e agora? Pra onde é que a gente tem que ir? Lá pro início, será? A gente foi aqui? Agora eu não lembro. Nossa, a gente não tinha vindo aqui, cara. Que loucura. Logo o primeiro, tá ligado? Tipo de recepção. Alan Alves, tô viajando pela empresa, mas tô assistindo, hein? Pô, boa, Alan. É isso aí. É isso aí, Alan. Bora. Tamo junto, meu. Boa viagem a trabalho. Boa viagem. Sempre presentes, né, galera? Ô, Nisael, tá faltando tu naquele grupo do Discord, hein? Tá faltando tu. Falando nisso, Nisael, eu assisti o... o videozinho lá de Nexomon 3. Muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Tamo junto, Alan. Eu só não fiz react nem nada porque é pouca informação. Mas achei bem legal o vídeo. Os designs e tudo mais. Tá bem promissor mesmo, Nexomon 3. Inclusive, quem não assistiu, tá no grupo do Discord. Link na descrição desse vídeo e dos outros. Participa lá. Mandei, sempre que tem alguma novidade, jogos a lançar, eu também mando lá. Tá lá nos anúncios. Construção do Oráculo Broadway, parte 5. O porão do Broadway já abrigou um computador de válvulas dentro de suas paredes. Ele foi trazido para o edifício após o fim da Segunda Guerra Mundial por criminosos de guerra que evitaram a prisão, protegidos dos olhos curiosos do GHQ de MacArthur. Nem ideia o que isso significa. O propósito do computador de válvulas naqueles dias permanece um mistério. É possível que ele pudesse ter sido utilizado para coisas como cálculos matemáticos ou decodificações de códigos, mas tal especulação não é confirmada. Com o passar do tempo, eventualmente não havia mais ninguém para continuar o propósito originalmente estabelecido para o terminal. Neste ponto, o computador aparentemente foi enterrado dentro de uma parede em algum lugar. Está escuro aqui. Tudo escuro. Eu não consigo ver nada. Estou bem estando no escuro. Não tenho medo disso ou qualquer coisa, mas nunca esteve tão escuro assim antes. Yoshito não está aqui. Eu nem sinto o cheiro dele. Eu não posso voltar para fora. Yoshito, onde está você? Yoshito, Yoshito, por favor, me coloque no seu colo e acaricie minha cabeça de novo. Yoshito, Yoshito. Agora você sabe. Agora você sabe quem eu realmente sou. Eu sou... Maki. Então começou. Embora eu tenha que dizer, isso é um pouco mais do que eu esperava. Se isso continuar, o prédio vai desabar com certeza. Loucura, hein? Quem eu sou? Alguém, qualquer um, me diga. Por favor, quem eu sou? Você é Miko. Você é Miko. Sim, isso mesmo. Meu nome é Miko. Yoshito é meu amigo. Pete é seu amigo. Yoshito está me chamando. Ele esteve me procurando todo esse tempo. Ele me encontrou. Yoshito. É, olha que linda história, galera. Agora vai acalmar, né? Calmou, calmou. Boa, Nisael, valeu.
Lembrando que se quem tiver pelo computador e clicar no link do Discord, provavelmente vai dar como convite inválido. Mas depois ali do... no final ali, o... Como é que eu vou dizer? O número do servidor é as letras finais. Tem uns números e umas letras depois do discord.com/servidor/não sei o que. O última barra não sei o que lá. É só copiar e botar no Discord que vocês conseguem encontrar o servidor lá. Ufa, parece que os tremores pararam, bem na hora também. Esse é o meu assistente. Você saiu bem. Agora eu não preciso me preocupar com nenhuma xícara de café quebrada. Verdade. Mico, é realmente você? Yoshito, eu sinto muito. Você esteve me esperando por tanto tempo. Eu sou quem deveria estar pedindo desculpas aqui, Mico. Eu sou quem te deixou sozinho todo esse tempo. Me desculpe, meu amigo. Não, está tudo bem, de verdade. Você não precisa pedir desculpas. Eu sei que você esteve me esperando desde o dia em que você teve que ir. Ah, Mico. Obrigado. Se não fosse por você, eu nunca teria vivido para ver o Mico com os meus próprios olhos novamente. Eu provavelmente deveria explicar. Você vê, quando a sala do computador de tubo de vácuo ainda existia, eu morava aqui neste prédio, longe da minha família. Aquela sala de computador era onde eu costumava trabalhar. A única família que eu tinha comigo todo esse tempo era o Mico aqui. Eu conversava com o Mico sobre tudo lá, minhas lembranças da minha família, Puyo Miyuki, qualquer coisa para ajudar a manter minha solidão sob controle lá dentro. Ele se juntava a mim na sala do computador e passamos muitas horas juntos ao longo dos anos. Eventualmente, eles fecharam a sala e selaram tudo com uma parede grossa, como se nunca tivesse existido para começar. Foi por volta dessa época que eu perdi o Mico também. Eu não consegui encontrá-lo onde quer que eu procurasse. Eu tinha um mau pressentimento sobre onde ele poderia ter acabado e voltei aqui sabe-se lá quantas vezes para resgatá-lo. Mas no final, eu não pude fazer nada por ele. Eu desisti com um tempo quase esqueci dele. Antes que eu percebesse, já havia se passado décadas desde que estivemos juntos pela última vez. Eu não posso agradecer o suficiente por fazer isso acontecer. Não poderíamos ter sido reunidos sem você, garoto. Obrigado, muito obrigado. Agora podemos voltar a viver juntos novamente. Obrigado. Eu nunca, jamais esquecerei este dia. Que bonitinho, galera. Olha que bonitinho. Que bonitinho, galera, ó. Eu vejo. Bom trabalho. Eu só posso imaginar o quão difícil foi, mas você realmente fez um bom trabalho. Então nosso Pete era na verdade um gato chamado Mico, selado bem dentro de uma parede junto com aquele antigo computador de tubo de vácuo dos dias da ocupação americana. E de alguma forma, usando a intranet do prédio, ou melhor, o poder da sua linha-lei, ele se fundiu com o computador e se tornou um Digimon. Esse velho gato teve uma vida e tanto, você não concorda, Sapatinho? Tá, aqui ela tá dizendo que era um gato de verdade? Não, né? Ela deu a entender que era um gato de verdade, mas não, era um Digimon já na época. Que não se fundiu com a intranet. Ele só se rematerializou e ficou nas ondas digitais do circuito. Isso tem que ficar bem claro aqui, galera, porque não era um gato de verdade, era um Digimon já na época. Porque eles não iam prender um gato dentro da parede, tá ligado? O gato teria ido embora. Enfim. Era o Oniamon o tempo todo. Isso aqui ficou bem claro pra mim, galera. Não sei pra vocês. Velho fofo, benção, avô. Não era esse. Era o mesmo velho que tava com medo daquela hora, cara. Viu só? Tudo depende da hora e do lugar. Não podemos dizer com certeza como foi o processo de assimilação em detalhes. Mas neste ponto sabemos melhor do que duvidar que aconteceu. É incrível quanto e ao mesmo tempo quão pouco os mundos digital e real são separados um do outro. Imagino que a razão de Pete ter aparecido novamente depois de todos esses anos seja por causa das anormalidades da onda digital que temos visto. Isso é verdade, né? Foi por causa das ondas digitais que ele conseguiu se manifestar com a gente, se comunicar com a gente. Mas sabe, ainda tem uma coisa sobre a história toda que me incomoda um pouco. Você mencionou que no final o velho Mizushima disse: agora podemos voltar a viver juntos novamente, certo? O que você acha que ele quis dizer com isso? Não só isso, mas no caso que você resolveu anteriormente onde ele era o responsável pelas lendas urbanas, como ele continuava invadindo o prédio? Vamos supor, por argumento, que ele de alguma forma tinha acesso a uma entrada que permitia a ele ir e vir no momento que ele queria.
Se ele... É verdade, é que a gente até então, a gente achava que ele era morador do prédio. Mas ele disse que morava longe. Se ele estivesse fisicamente entrando no prédio, tanto assim que estava sendo relatado, você pensaria que algo teria acontecido de diferente. Tem alguma teoria que gostaria de propor? Yoshito Mizushima, se olhássemos para a história dele, talvez pudéssemos encontrar nossas respostas bem facilmente. O que você acha? Devemos investigar um pouco mais? Por favor, nos deixe em paz. Não vá nos procurar. Ah, cara, qual vai ser, meu? Procura, porra. Ah, isso é compreensível. Então, provavelmente é melhor mesmo deixarmos as coisas como estão. Alternativamente, poderíamos deixar as crianças do clube de ocultismo saber disso. Aposto que eles seriam um verdadeiro campo de diversão indo atrás disso. Quer dizer, eles se depararam com um real... Ela quer insinuar que é um fantasma, né? Sabe de uma coisa? Não. Vamos manter isso para nós mesmos. Cara, isso aqui pra mim... Nem todos os mistérios deste mundo precisam ser resolvidos. Nakano Brother reúne muitas coisas. O mundo espiritual e o mundo dos vivos. O normal e o surreal. E agora o físico e o digital. Realmente, nada é impossível neste buraco louco que chamamos de lar. Né, galera? Galera, deu a entender que o velho é um fantasma, galera. Ou que ele tem uma entrada secreta pro prédio. Não duvidaria. Quando não tá tentando me dar um ataque cardíaco, qual foi, Pete? Estragou a diversão, estragou total, né? Espero que o clube ocultista responda isso. Aqui eles estão querendo que a gente acredite que o velho é um fantasma. Estão querendo que a gente acredite nisso. Mas... Pra mim, ele só mora nesse prédio, se mudou depois de anos, ou ele vem aqui e de alguma forma consegue entrar. Não me convenceu de que ele é um fantasma, galera. Mas que eles quiseram dizer que ele é um fantasma. Pensei que ia mostrar ele como igual ao protagonista. É que eu sou uma exceção à regra, pelo visto. Nossa, é verdade, eu tô com level 1 aqui, né? Mirage Galgamon. Que se dane, ele não é nosso foco de momento. Aceite alguns casos. Pô, já não tem mais nenhum caso novo pra aceitar. Bom, vamos ter que passear por aí, né? Vai ter alguém com ponto de exclamação. Ah. Ora tá, ei. Que surpresa, hein? Desculpe, mas estou com pressa. Tenho uma mensagem para você. Venha para Odaiba. Suedo disse que o Examon enfraquecido estará voltando para lá. É só a chance de derrotar o Examon. Ajude Suedo. Mas ouça bem, venha sozinho. Não conte para Kyoko ou qualquer outra pessoa, apenas você. Até mais tarde. Qual vai ser, meu? Isso aqui não tá me cheirando bem, galera. Não tá me cheirando bem. Não tá me cheirando bem isso aqui, cara. Deve ter achado uma sala secreta para não pagar aluguel. Deve andar só na madrugada. Cara, então, faria mais sentido, né? Não é uma sala secreta para não pagar aluguel. Ele simplesmente vai pra lá. Tipo, por uma entrada secreta, sabe? Não confio em tu, idiota. Eu também não confio mais no Arata. Nem ferrando, depois a tua mãozinha de controlar não é confiável. Cara, o Arata é zero confiável aqui, galera. Não dá pra confiar nele mesmo. Mas fazer o que, né? A gente não tem a opção de não confiar nele. Vamos ver se eu consigo derrotar ele. Não consegui derrotar ele. Estunei? Feito. Boa.
Vai dar uma XPzinha boa. Dá uma XPzinha boa. Vamos ver o que isso nos reserva, né? Aqui eu já sei que eu vou ter que recuperar os Digimons. Dá uma recuperadinha porque o pau vai torar. Eu tô achando que... Bom... O Suedo ainda quer... O Suedo ainda quer... persuadir os Digimons pra entrarem na conversa dele. Mas o Arata quer assimilar dados. Então eu tô achando que o Arata quer aqui nos usar pra assimilar o Exomon. E, porra, isso é foda, porque... Ah, não, ali, ó. Um outro Wither. Ah, aqui estão vocês. Eu estava esperando. Vamos cuidar deste grandalhão primeiro. Seria complicado se seus amigos aparecessem. Sim, Suedo me contou tudo. Você enfraqueceu o Examon, certo? Muito bem, detetive cibernético, não é? Ah, certo. Este aqui? Este é o que está te preocupando? É bem conveniente poder devorar qualquer coisa. Comedores, Digimons, até seres humanos, na verdade. Eu quero comer e comer e comer e eu não consigo parar. Não posso evitar. É como se eu estivesse sempre faminto. Quanto mais eu como, mais poder eu ganho. Mas ao mesmo tempo, consigo sentir menos e menos. O estranho é que não é tão ruim quanto eu poderia ter pensado. Por mais que vale a pena. Que tristeza, né? Isso te repulsa? Eu suponho que teria que ser assim. E a risadinha maléfica. O que é isso? Qual é o sentido de ficar tão poderoso? Não é como se eu quisesse fazer algo terrível. Havia algo que eu havia esquecido de fazer por tanto tempo. E finalmente lembrei o que era. Então vou terminar aqui. E para fazer isso, eu preciso de poder. Mais, mais, mais. Mais, 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 mais e mais. É porque eu lembrei. Eu não tenho mais para onde me esconder. E todas as minhas rotas de fuga estão cortadas. Então eu estou avançando. Não importa o que aconteça, não vou mais tentar fugir ou me esconder. Mas quem se importa com tudo isso? Eu me importo, porra. Eu quero saber por que tu é tão emo. Você está certo. Vamos deixar isso de lado por enquanto. O verdadeiro problema é essa coisa enorme. Certo. Eu vou começar. Cara, olha só. Eu me nego a ajudar ele a assimilar o Exomon. Olha essa porra, cara. Olha o tamanho dele. Tá ligado? Olha o tamanho do Exomon. Se ele assimilar essa coisa, ele vai ficar muito poderoso. Eu não vou conseguir derrotar ele. Mas o jogo me obriga a fazer isso. E cara, não tô tirando nada de dano dele. Nada de dano dele. Tá dando mais dano que antes, na verdade. Aqui é F-Slayer... Não. Boa, ataca, cara. Se é pra gente jogar junto, então ataca. Você pra dar como dá porque é super efetivo. Tá, o Slayer Dramon vai de base. Putz, eu não vou conseguir trocar o Slayer Dramon. Eu preciso de um do tipo vírus. Grão Dramon ou Vademon? Vamos de Vademon por enquanto. Isso, ataca o Arata, não ataca a mim. O Arata, pô, dá um ataquezinho mais forte aí, cara. Ajuda nós.
Respiração respirando com dificuldade. Acho que foi mais ou menos isso, né? Vamos ver se dá mais dano. Dá mais dano, hein? Ah, ô meu, pá. Vai tomar no... Vademon. Tu sempre erra esse ataque, cara. Tá, tamo dando dano. Respiração dificultada. Não, menos dano. O outro tava com o damage up, né? Tá ligado que ele tem uma pistola e o golpe especial dele é dar um beijo. Tá ligado? 79, você absorve geral e continua fraco, Naruto. Haruto. É, cara, aí tá dando golpezinho. Não é. Tá dando um golpezinho fraco mesmo. Ele deveria dar um golpe mais forte, cara. Mas essa IA aqui não nos ajuda. Essa IA não nos ajuda. Agora ele usou golpe forte, ó. É que foi bom. Respiração dificultada. Tá, que bom. Que bom, ele não vai nos atacar, galera. Vamos só atacar ele safe. Nossa, olha o nome. Fúria de não sei o que, hein? Quer ver que dá o mesmo dano esses dois golpes. Tá, o Metal Etemon. Último ataque carregado dele. Último ataque carregado. Você tá se bufando pra um caralho, hein? Beija ele, beija. Ah, eu errei o golpe. Errei o golpe. Mal eu. Misclick. Eita, que bom que atacou o Arata. Que bom que atacou o Arata. Putz. Ah, vai dizer, Arata. Vai dizer. Eita. Knockback. Caramba. Galera, vamos voltar todo mundo de novo. Pai, o Volcanamon, vamos continuar com ele. Vademon e o Grondramon. Vai se bufar. Agora atacamos ele. Tá, aqui a gente vai conseguir derrotar ele, pelo menos. Mil de dano? Tá louco, é. Ainda bem que atacou o Arata, né? Que não tá nos ajudando aqui. Aê, boa. Ataca o Arata, é isso aí. Nos ajuda. Isso. Bate forte, bate forte. Impacto da cor agora ferrou de novo.
Cara. O Vademon ainda tem. E o Groundramon ainda tem. Eu não vou botar o Paiovocamon porque... não tem mais... SP, né? Ataca forte, ataca forte. Talvez seja agora. Vai deixar pra mim. Ambrosia da Denise. Ambrosia da Denise. Ambrosia da Denise. Aê, derrotamos. Derrotamos. E a XP, hein? Só isso. Pô, deu um trabalho de só me dar de XP. Pai, o olho aberto. Esta aqui é realmente grande demais para mim. Eu nunca vou conseguir comer tudo isso. O que é isso? Alguma coisa que você quer dizer? Eu sei o que você quer dizer de qualquer forma. Quer dizer, isso também tem me incomodado. A ideia de que Suedo pode estar me usando. Estou cansado de ficar pensando em tudo isso. Deixe os inteligentes resolverem as coisas difíceis. Afinal, eu ainda sou apenas uma criança. Eu não cresci ou mudei nada desde os 8 anos atrás. Desde 8 anos atrás? Quantos anos tu tem, cara? Ainda sou apenas um garoto. Então eu devo agir como um, certo? Fazer o que os adultos sábios me dizem, ser bom. Dessa forma eu consigo o poder que quero. É uma troca simples. É disso que estou falando. Eu te desapontei, não é? Nós nos demos tão bem até agora. Mas olha, eu estou mudando. Eu já não sou mais a pessoa que eu era. Eu estendi a mãozinha pra dar um connect jump dentro dele, mas eu não consegui, pelo visto. Ô, Arata, hein? Ô, Arata. Agora eu sou um Cyber Slave ótimo. Muito bem. Mas pensar em que você conseguiu derrotar um dragão enfurecido mesmo depois de ter sido enfraquecido, acabou sendo exatamente como eu esperava. Eu sou muito esperta. As atividades do Examon podem ter parado, mas o Magnamon e os outros ainda estão monitorando. Não deve haver motivo para preocupação, mas eles ainda estão de olho nele, só por precaução. Isso completa o vínculo entre você e os Digimon. Não só você conseguiu atrair os Cavaleiros Reais para a nossa causa, você superou a confiança equivocada deles e suas ilusões. Orgulhe-se de quem você é. Sim? O que foi? Você está preocupado com Arata Sanada. Na verdade, suponho que, dado o seu modo de pensar, você acha que a perspectiva emocionante... As habilidades dele são, não rivalizam com as dos Cavaleiros Reais, mas ele está alcançando esse nível anormalmente rápido. Mas algum dia, esses poderes dele podem torná-lo... Não. Talvez ele já seja uma ameaça para nós. Mas eu vou deixar ele com você. Talvez use seu ataque mergulho agachado. Certamente, essa será a melhor estratégia a empregar. Com licença, olá, sapatinho. Eu sei onde a Miss Rie... Não, quero dizer, eu sei onde Cruzeiro da Mon está. Eu tive a ajuda dos engenheiros da Kashimiro e analisei todas as ondas digitais de Tóquio. Traços do método usado para controlar as ondas digitais foram encontradas no deslocamento digital de Akihabara. Segundo esses traços, chegamos a um sinal que combina com a de Cruzeiro da Mon. Então, por favor, venha para Akiba, eu imploro. Estarei esperando lá. Bom, vamos para Akiba. Parece que estamos prestes a chegar ao clímax deste caso. Os únicos Cavaleiros Reais restantes que nos opõem são Leopardmon e Cruzadermon. Encontrar onde um deles se esconde é um grande passo. Vá rápido a Akiba. Capítulo 17.
A recoleção. Recollection. Recoleção. Casos novos, galera. Casos novos. Sempre há casos novos. O bicho ficou burro do nada, tu diz o Arata? O Arata ficou... tá lá com os mistérios e segredos dele. No final das contas é uma grande... é um grande surto a la Sasuke mesmo, né? Vamos aceitar essas missões então aqui, galera. Vamos deixar pra enfrentar eles depois, pegar um levelzinho. Impimon, no 3º andar. Bora lá. Vamos recarregar a galera. Temos também mais espaço, né, galera, pra usar. Estamos bem bufado agora. Consegue digievoluir alguém? É. Foda. A Lilimon vai ser no 55. Aqui tudo 55, né? Cinquentinha vai dar aqui no cinquentinha, hein? Quase. Não aguento mais o Vademon. Quase. Braquedramon pra fazer uma Jogres. Aí não é na Jogres. Eu acho que o único que não faz sentido a gente manter é esse aqui porque ele não vai digievoluir. Vamos ver algum outro que faça sentido pra nós. E seja nível Ultimate. A BI não é 20. Aí é foda. Porra, aí é foda porque os ABI não são 20, né? Esse aqui já é nível campeão já. Aí me quebra. Não, esse aqui é Ultimate. Tá merda. Vou precisar dos ABI, cara. Ó. Esse aqui tem o ABI. Mas vai ter os pré-requisitos? HP máximo 1400 e ataque 150. Mais muitos levels, talvez chegue. Talvez chegue. Vai dar um tipo dado, né? O ABI nos ferrou, galera. O ABI nos ferrou. É no 3º andar que eu tenho aqui, né? Ele quer atenção, o Arata, pô, pelo visto é, né? Que eu for falando que ele não cresce há 8 anos. Ele deve ter uns 15, então ele deve estar falando alguma coisa, alguma merda aconteceu na infância dele. É, traumatizadinho, tá ligado? Espero que a história explique bem isso. É, eu também espero que o background dele seja mais do que só isso, né? Mais do que birra infantil. Também espero. Alguma coisa aconteceu no passado dele. Alguém que ele quer proteger ou alguém que ele não conseguiu proteger, tá ligado? Só que, tipo... se a merda já tá feita, se ele já não conseguiu proteger a pessoa, né? A pessoa não está viva, aí é foda, né?
De nada adianta, né? Sasuke Uchiha. Agora, se ele ainda tem pessoas a qual que quer proteger, quer recuperar de um síndrome do Éden da vida, algo assim, aí beleza, tá ligado? Veremos. Mas até então as motivações dele são meio merda, assim. Bem infantis, assim, eu diria. Mas vamos ver o que nos reserva, né? Vamos ver o que nos reserva. Deu pra entender que ele ainda tem controle sobre ele. Só não tem muito controle, mas ainda tem. Deu pra entender isso, pelo menos. Tipo, ele tá perdendo o controle, mas ele ainda tem. Ah, vai dizer. Se bem que o Metal Etemon tá quase upando de nível, hein? Se eu pegar uma batalha contra um só, eu batalho. Pra upar esse nível. Pra não demorar muito. Eita, olha isso, cara. Nunca tinha visto esse antes. Black King no Memon. Engraçado. Pô, meio exagerado, né? Ele é do elemento... Ah, tá. Stunou? Deu nós. Deu nós. Quase dormiu, cara. Que isso? Não tá animada a história pra ti, cara? Não durma. Pô, pôr um levelzinho aqui, tá bom. Tá de bom tamanho. Aqui o Impmon. Ah, você é o cara da agência de detetive, certo? Você é um daqueles que enviaram como babá? Então tá, vem pra cá. Suponho que eu deveria ter dito. Eu sou o que você está cuidando. Tem outro Digimon que sempre cuida de mim, mas ele saiu hoje. Hoje você vai fazer isso no lugar dele, então vamos brincar. Vamos brincar de blocos, Lego, né? Precisamos chamar de Toy Agumon pra isso? O quê? Podemos brincar de blocos sem o Toy Agumon? É isso que é? Você quer dizer que brincar de blocos não é só quando eu assusto o Toy Agumon e vejo ele derrubar os blocos e dou risada dele? Não. Se é isso, devemos brincar de outra coisa. Então, que tal eu lutar com o seu Digimon? Vamos ver o quão bufado vai estar esse Impmon aí. Ele é... Tá. Vamos pelo mais forte. Ah! Essa aqui vai ser fácil. Aqui é hit kill. Aqui é hit kill. Droga, eu perdi. Não consigo mexer um músculo. Eu odeio perder, mas foi divertido. Ok. Vou descansar um pouco e depois é a segunda rodada.
Impmon? Hã? Essa voz? Ah, Cyberdramon. Esse é o Digimon que cuida de mim. Ei, seu idiota, o que você está fazendo? Não, não. Estávamos apenas brincando. Cala a boca, Impmon. Eu estava falando com esse idiota aqui. Então, você esperou eu não estar em casa para tentar levar o Impmon embora? Isso mesmo, Cyberdramon. Esse cara estava tentando me sequestrar. O quê? De jeito nenhum vou deixar você fazer isso. Impmon. Eita, bateu forte, hein? Ah, era tipo vacina. Achei que era vírus também. Aqui vai ser... E o Metal Etemon vai ser pouco efetivo. Ah, não stunou. Eu entendi o que foi esse golpe. Bora. Vamos ver se... Ainda bem que foi no que é super efetivo, né? Melhorar esse boost aí. Se bem que se fosse com o Slayer Dramon, teria dado mais dano. Mas tudo bem. Tudo bem. Aí não. Vou fazer o seguinte. Pô, vai dar... Não, aqui vai ser super efetivo. Vezes 3. Mesmo assim é pouco dano. Também level 16, né? No problema. Já era. Boa. O quê? Fica longe. Não toque no Impmon. Ah, você não veio aqui para sequestrar o Impmon. Você é babá dele. O que você quer dizer? Então o Impmon te contratou? Você caiu, Cyberdramon. Ah, você realmente achou que eu estava tentando me sequestrar? Ai, deu um cascudo. Você estava mentindo pra mim? Desculpa. Isso meio que começou a ir na direção e eu achei engraçado. Desculpa. Aff. Viu como você bagunçou tudo por estar brincando? Eu realmente sinto muito pelo mal entendido. Cyberdramon está pedindo desculpas. Tomou um cascudo de novo. E você também vai pedir desculpas. Desculpa. Mas eu contratei esse cara para você poder descansar. Você está sempre cuidando de mim e deve ser exaustivo, então... Eu pensei que você deveria descansar de vez em quando. Impmon. Toma um cascudo. Aí, por que você continua me batendo? Você não acha um pouco rude se referir à pessoa que veio aqui só para você como esse cara? Ah, desculpa. Obrigado por vir brincar com o Impmon. Eu vou assumir daqui pra frente. Mas eu queria brincar mais. Ok, vamos brincar de novo algum dia. Beleza. Agora é voltar, né? Agora é voltar e encerrar o episódio, galera. Ah, eu sei, todos ficam tristes com este momento. Mas tá dando a hora, eu estou fominha, quero comer.
Opa, tem um item lá que eu não peguei. Como é que eu pego aquele item? Tem outro caminho por aqui? Não tem, né? Não, não tem. Eu sempre esqueço que não volta as configurações originais. Vamos ver então como é que eu faço pra pegar aquele item. Ah, aqui tem um... Tem aqui pra esquerda que eu não fui ainda, né? Verdade. Aí eu pego aquele item lá e vou me embora. É isso, tô. Resolvido. Resolvido. Agora vamos nos encaminhar para de volta. Pegar essa recompensa e ó, tchau. Eu vim aqui, né? Esse primeiro aqui, né? Vim, né? Vim. Agora sim, agora sim, agora sim. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que interagiram no chat, que estão vendo do futuro e deixando o seu like. Não se esqueçam. Se inscrevam para receber mais conteúdo quanto o meu. E assim como o Nisael fez hoje, aí no chat. Vão na descrição desse vídeo e entrem no grupo do Discord para ficar sabendo de todos os anúncios, as promoções dos jogos de Monster Taming, anúncios de jogos que estão para vir, os jogos que estão em desenvolvimento para lançar, muita coisa também, jogar comigo, ficar por dentro de tudo, galera. O grupo do Discord é bem legal para isso, beleza? Muito obrigado mesmo a todos. Salvar de novo aqui para não perder. E vamos lá. Um forte abraço. Ai... Vou poder deixar de ver isso aqui, né? Então tá. Salvar pela 15ª vez. E é isso. Muito obrigado por todos. Deixem o like, se inscrevam, me sigam nas redes sociais TikTok, Twitch, Kik e no YouTube. E valeu. Fui!